Sei que você está cansado, antecipando o que vem amanhã, carregando coisas que nem sabe como nomear. Você tentou descansar, mas não consegue, porque o cansaço que sente não é só do corpo, é da alma. É de carregar sozinho por tanto tempo que você já esqueceu como é caminhar leve. E no meio desse peso, Deus tem algo para lhe dizer. O próprio Jesus pronunciou estas palavras há mais de 2000 anos, mas nesta noite Ele as diz para você. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso está em Mateus capítulo 11, versículo 28. Preste bem atenção ao que ele diz. Ele não diz, vinde a mim quando tiverem tudo resolvido. Não diz, vinde quando forem fortes. Ele diz, vinde os que estão sobrecarregados, os que estão cansados, os que já não aguentam mais. Esse convite é para você, agora, do jeito que você está. Hoje você vai descobrir como soltar essas cargas, não com frases vazias, mas com verdades que vão mudar a forma como você fecha os olhos nesta noite. Ao terminar esta mensagem, você vai saber que não carrega sozinho e vai poder descansar de verdade. Mas antes de começar, quero que você faça algo comigo. Coloque a mão no peito, respire fundo e escreva nos comentários esta declaração. Senhor, neste dia eu solto as minhas cargas nas tuas mãos. Você não precisa explicar nada. Deus sabe a que você se refere. Apenas declare. Agora sim, comecemos. Número 1. O convite que o céu lhe faz esta noite. Esta noite não venho exigir nada de você. Venho lhe entregar uma carta. Não uma carta qualquer, mas uma que o céu escreveu com o seu nome. Porque enquanto você sentia que a ninguém importava o seu cansaço, Deus já estava preparando um convite silencioso, gratuito e profundamente pessoal. E talvez isso seja o que mais dói, que todo mundo lhe pede mais, empurra, exige. Mas ninguém lhe disse, você pode parar. Ninguém lhe deu permissão. Ninguém lhe convidou a descansar de verdade. Escute a voz de Jesus como se ele estivesse ao seu lado, baixinho, sem pressa, sem reprovações. Em Mateus 11, 28, ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos farei descansar. Você percebe? Ele não diz, venha quando terminar. Não diz, venha quando for forte. Não diz, venha quando tiver sido perfeito. Ele diz, venha. E vinde não soa como uma ordem dura. Soa como um convite aberto, como um pai esperando na porta com a luz acesa, como alguém que viu você chegar de longe e não pergunta por que demorou. Apenas abre a porta. E talvez por dentro surja uma dúvida. Mas como vou assim? Como vou descansar se tenho tanta coisa pendente? Como vou parar se tudo depende de mim? Deixe-me lhe dizer algo com ternura e verdade. Jesus não convidou os descansados a descansar. Convidou os sobrecarregados. Se hoje você se sente exausto, se está saturado por dentro, se sua mente não se apaga nem quando fecha os olhos, este convite foi escrito pensando em você. Não é um prêmio. Não é um troféu por aguentar. É um presente que se recebe com as mãos vazias. O mundo lhe ensinou uma ordem que machuca. Primeiro você produz, depois merece descansar, se sobrar tempo. Mas o reino de Deus funciona ao contrário. Primeiro você descansa nele, e desse descanso volta a respirar, volta a pensar com clareza, volta a viver. Por isso Isaías 55, 1 repete a mesma melodia do céu. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. O sedento não paga para beber, o cansado não paga para descansar. Quem não tem forças não precisa de moedas, só precisa se aproximar. Aceitar este convite também é um ato de humildade. Porque há uma parte orgulhosa em nós que quer provar que consegue, que resiste, que aguenta, que não se quebra, mesmo quando por dentro está desmoronando. E hoje, Deus olha para você com compaixão e lhe diz, você não precisa conseguir sozinho, não precisa carregar o que só eu posso carregar por você. Não precisa sustentar o mundo nos ombros para sentir que tem valor.
O seu valor não é medido pelo seu esforço, é medido pelo amor com que você foi amado. Imagine isto. Você vem caminhando sob a chuva por horas, está encharcado, tremendo, exausto. Chega a uma casa e, ao abrir a porta, encontra uma cadeira ao lado da lareira. O fogo já está aceso. Há uma manta macia esperando por você. Cheira a descanso. Ninguém lhe interroga, ninguém lhe acusa, ninguém lhe diz: por que você se molhou? Você só escuta: sente-se, acalme-se, aqui você está seguro. Essa cadeira, essa manta, esse fogo, Deus os preparou para você nesta noite, antes de arrumar sua vida, antes de explicar seus erros, antes de resolver o amanhã. Então faça algo simples, mas poderoso. Esta noite, antes de dormir, diga em voz alta, mesmo que seja num sussurro: aceito o teu convite, Senhor. Venho do jeito que estou. Nomeie uma carga específica, apenas uma, aquela que mais pesa, esse medo, essa preocupação, essa culpa, essa pressão de sentir que tudo depende de você. E entregue-a, não com discursos longos, com sinceridade, porque o descanso de Deus não se conquista, se recebe. E quando você o recebe, algo dentro de você se solta, como uma corda esticada que finalmente deixa de ferir. O convite já foi enviado, só falta você aceitá-lo. E hoje Deus lhe diz, como um sussurro de graça: meu filho, minha filha, você não precisa bater a porta, ela já está aberta, apenas entre. Eu estava esperando por você. Mas talvez você se pergunte: se Deus oferece descanso, por que estou tão cansado? Por que me custa tanto aceitar este convite? A resposta está em algo que você carrega sem perceber. E esta noite, Deus também quer lhe mostrar isso. Número 2. Porque você está tão cansado. O peso invisível. Você sente um cansaço que nem sempre dá para explicar com palavras. Você se deita, fecha os olhos e ainda assim a sua mente continua andando por dentro, como se tivesse que vigiar tudo. E por fora talvez ninguém perceba, mas por dentro você sente que algo pesa. Existe um tipo de esgotamento que não se cura dormindo, porque não nasceu nos músculos, mas na alma. E Deus não quer que você fique confuso pensando: por que estou tão cansado se hoje não fiz tanta coisa? Hoje o Senhor acende uma luz suave na escuridão para lhe mostrar o que está acontecendo. A Bíblia descreve esse peso invisível com uma precisão que toca o coração. Davi disse no Salmo 38:4: pois as minhas iniquidades se elevaram acima da minha cabeça, como carga pesada se tornaram pesadas demais para mim. Ele não estava falando de pedras literais. Estava falando desse peso interior que sobe para a cabeça, para o peito, para o estômago e rouba o seu fôlego. Às vezes é culpa, às vezes é vergonha, às vezes é arrependimento, às vezes é a sensação de que você falhou e agora precisa compensar com mais esforço. E o mais difícil é que ninguém vê. Você continua funcionando, continua sorrindo, continua respondendo mensagens, mas por dentro vai carregando uma montanha. Por isso você pode dormir 8 horas e acordar cansado, porque o seu corpo esteve na cama, mas a sua alma ficou de plantão a noite toda. A sua alma ficou revendo o que deu errado, imaginando cenários, tentando controlar o amanhã, arrumando conversas que já passaram, preparando defesas para coisas que nem aconteceram. É como se você se deitasse, mas uma parte de você permanecesse de pé, com os olhos abertos, cuidando para que nada desmorone. E então você entende essa frase que dói: estou tão cansado que nem dormir me descansa. Não é falta de sono, é falta de descanso interior. Jesus chamou esse desgaste pelo nome e fez isso com amor, não com julgamento. Em Mateus 6,34, ele diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. A preocupação com o amanhã é uma das cargas mais pesadas, porque faz você viver 2 vezes o mesmo problema, hoje na sua mente, amanhã na realidade.
E às vezes, o amanhã nem chega como você imaginou, mas o desgaste você já pagou adiantado. A sua mente se transforma numa fábrica de preocupações e o seu coração vira um lugar onde o futuro entra sem bater a porta. E se alguém lhe perguntasse com sinceridade, por que você está tão cansado? Talvez você não soubesse o que responder. Porque não é só o trabalho, não é só a idade, não é só o dia longo, é que você está carregando coisas que ninguém mais carrega com você. Você está carregando a preocupação com seus filhos, a incerteza financeira, o medo de adoecer, a culpa por palavras que disse, a dor do que lhe fizeram, a pressão de sustentar a todos e essa ideia silenciosa de que, se você parar, tudo desmorona. E Deus lhe diz com ternura: reconhecer isso não faz você fraco, faz você humano, e o céu não despreza um coração cansado, o céu o abraça. Aqui está a parábola. As cargas mais pesadas são aquelas que você não consegue mostrar a ninguém. Você pode pedir ajuda para carregar uma caixa, pode pedir ajuda para mover um móvel, mas como pedir ajuda para carregar uma preocupação? Como explicar a alguém o peso de um pensamento repetido? Como contar a outro o cansaço de uma culpa antiga que aparece quando você apaga a luz? Por isso Deus não lhe pede que mostre suas cargas como prova. Ele já as vê, todas, as que você diz e as que cala, as que confessa e as que esconde. Imagine isto devagar, como se estivesse vendo. Você carrega uma mochila, mas essa mochila é especial. Ela está cheia de pedras invisíveis. Ninguém as vê. Por fora tudo parece normal, mas cada preocupação é uma pedra. Cada medo, outra pedra. Cada e se, outra pedra. Cada culpa do passado, mais uma. E no fim do dia, você sente os ombros queimando, as costas tensas, a respiração curta, a mente acelerada. Você se pergunta por que está assim, e é porque está levando peso demais em silêncio, e Deus está lhe mostrando a mochila, não para culpar você, mas para libertar você. Agora mesmo, faça algo simples e santo. Nomeie em silêncio 3 pedras que você está carregando hoje, não para resolvê-las esta noite, apenas para identificá-las, porque você não pode entregar aquilo que não reconheceu. E pare de minimizar o seu cansaço. As suas cargas são reais, mesmo que ninguém mais as veja. O invisível também pesa, e Deus sabe disso. E hoje o Senhor lhe sussurra com graça. Eu vejo cada pedra que você carrega, cada preocupação que tira o seu sono, cada medo que você não contou a ninguém. Eu vejo todas e quero carregá-las por você. Mas há algo mais que você precisa saber. Nem todas as pedras que você carrega pertencem a você. Algumas você pegou por costume, outras por culpa, outras por querer controlar. E outras, Deus nunca lhe pediu que carregasse. E quando você entender isso, o seu descanso vai começar de verdade. Número 3. O que Deus nunca lhe pediu para carregar. Se o jugo de Jesus é leve, por que você se sente tão pesado? Essa pergunta não é pequena. É uma tensão que o acompanha quando você apaga a luz, quando apoia a cabeça no travesseiro, quando o silêncio chega e o coração finalmente fala. Porque você ama a Deus, quer fazer tudo certo, tenta ser responsável, mas por dentro sente que tudo depende de você. E hoje, o Senhor quer lhe mostrar algo que liberta. Não é que o jugo de Cristo tenha falhado. É que você está carregando bagagens que nunca foram suas. Jesus disse isso com uma ternura firme, como alguém que olha nos seus olhos e tira uma corrente sem machucar você. Em Mateus 11, 29 e 30, ele diz: Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso significa que a forma como Deus conduz a sua vida não foi projetada para esmagar você. O reino não é construído sobre o seu esgotamento. O amor de Deus não lhe pede que você se destrua para provar que é fiel.
Se o que você carrega está matando você por dentro, se está adoecendo você, se rouba a sua paz e até a sua capacidade de orar. Então há um peso estranho aí, um jugo que não vem do céu. E aqui vem a pergunta que confronta com amor. Quem lhe disse que isso era seu? Quem convenceu você de que era o Salvador de todos? Você pode amar as pessoas, acompanhá-las, aconselhá-las, orar por elas, mas mudar corações não é a sua tarefa. Só Deus transforma. Às vezes você se desgasta tentando consertar alguém, tentando resgatar alguém, tentando convencer alguém, e termina com a alma quebrada porque essa pessoa continua escolhendo o mesmo caminho. E então você se culpa. Mas escute, a transformação pertence ao Espírito de Deus. A sua parte é amar com sabedoria, dizer a verdade com paciência e colocar limites quando for necessário. O resto não lhe cabe carregar. Você também tentou carregar o controle do futuro, e isso pesa como uma pedra no peito. Porque o futuro não dá para segurar com a mão, mas você tenta sustentá-lo com a mente. Você se deita e a cabeça começa. E se isso acontecer? E se amanhã der errado? E se não for suficiente? E se eu adoecer? E se ele for embora? E sem perceber, você está tentando ser Deus pela força do pensamento. Mas o controle do futuro nunca foi seu. Está nas mãos daquele que conhece o fim desde o começo. Você está vivendo dias que ainda não chegaram, sofrendo por batalhas que ainda não existem. E o Senhor, com carinho, devolve você ao lugar seguro. Você não foi criado para carregar o amanhã. E há outra carga muito comum que parece amor, mas na verdade é escravidão. Resolver tudo para todos. Ser o que sempre está, o que sempre pode, o que sempre responde, o que nunca falha, o que nunca diz não. Você disse sim tantas vezes por medo de que tudo desmoronasse se você não fizesse, que agora a sua alma se sente como uma casa sem portas, onde todo mundo entra e sai, e você nunca descansa. Mas Deus não chamou você para ser o sustento absoluto de todos. Deus chamou você para caminhar com Ele e, a partir daí, servir com liberdade, não com ansiedade. E o mais forte é que muitas dessas cargas não lhe foram impostas com maldade. Você as aprendeu. Talvez desde jovem você viu que, se não assumisse, ninguém assumia. Aprendeu que ser forte significava aguentar em silêncio, que pedir ajuda era incomodar, que descansar era culpa, que parar era preguiça. E essa mentira ficou grudada em você como uma etiqueta na testa. Mas hoje o céu lhe diz: essas são vozes do mundo, não verdades do reino. O reino ensina você a depender, a confiar, a caminhar leve, a soltar. Veja como a palavra equilibra isso. Gálatas 6:5 diz: porque cada um levará o seu próprio fardo. Sim, há uma carga que é sua, a sua obediência, a sua responsabilidade diante de Deus, a sua vida, as suas decisões, a sua integridade. Mas há cargas que não lhe pertencem, as decisões dos outros, a opinião de todos, o resultado final de tudo, o controle do tempo, a segurança absoluta do amanhã. O inimigo mistura tudo e faz você acreditar que, se não controlar, não é responsável. Mas Deus separa com clareza. Responsabilidade não é controle. Amor não é escravidão. Serviço não é autodestruição. Imagine que você caminha com várias malas em cada mão. Você para por um momento e olha as etiquetas. Nenhuma tem o seu nome. Uma diz: as decisões do meu filho adulto. Outra diz: o que pensam de mim. Outra diz: o futuro da minha família. Outra diz: que ninguém se decepcione. E você vai carregando bagagens alheias, e por isso não tem mãos livres para receber o que Deus sim quer lhe dar: paz, descanso, direção, alegria, renovação. Não é que Deus não esteja dando, é que as suas mãos estão ocupadas. Então faça algo simples, mas real. Identifique uma carga que não lhe corresponde, apenas uma, e diga em voz alta, com firmeza suave: isso não é meu, eu solto.
Você não precisa entender tudo hoje, só precisa soltar algo hoje, porque nem tudo o que você pode carregar é seu para levar. E hoje, Deus lhe sussurra, como quem desata um nó da alma: solte essas malas que não são suas. Eu nunca lhe pedi que as carregasse. Dê-me o que lhe corresponde e deixe o resto nas minhas mãos. Então, se há cargas que não são suas, qual é a carga que sim lhe corresponde? Jesus falou de um jugo, mas disse que ele era diferente, suave e leve. Como isso é possível? É isso que vamos ver agora. Número 4. O jugo de Jesus é diferente. Você já conheceu jugos que esmagam, o jugo do você tem que dar conta, o jugo do não pode falhar, o jugo das expectativas alheias, o jugo do perfeccionismo que nunca se satisfaz. Por isso, quando você ouve a palavra jugo, o seu coração fica em alerta, como se Deus também fosse exigir mais de você. Mas Jesus não fala com você como um capataz que empurra. Ele fala como um salvador que se aproxima e lhe ensina a viver sem se destruir. Em Mateus 11:29 ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Olhe para essa promessa. Descanso para a sua alma. Não apenas para o seu corpo, não apenas para os seus olhos, descanso por dentro, onde ninguém mais alcança. A grande ideia é simples, mas transforma tudo. O jugo de Jesus não elimina o caminho, ele o transforma. Não tira as responsabilidades, mas muda a forma como você as carrega. A diferença não está em ter ou não ter trabalho. A diferença está em com quem você carrega. Porque a vida não para. Os problemas nem sempre desaparecem, as responsabilidades continuam ali. Mas quando Cristo está com você, já não é um peso que quebra, é um caminho que sustenta. Nos tempos de Jesus, um jugo era uma peça de madeira que unia dois bois para trabalharem juntos. E havia um detalhe lindo. Quando um boi jovem estava aprendendo, ele era colocado junto a um experiente. O veterano marcava o ritmo, conhecia o caminho, carregava a maior parte da força, e o jovem aprendia a caminhar sem ser destruído. Então, quando Jesus lhe diz: tome o meu jugo, ele não está colocando uma carga extra, ele está convidando você a se unir a ele, a caminhar colado ao seu passo. Ele assume a maior parte do peso, e você aprende a viver com a paz dele. Por isso, ele acrescenta: aprendei de mim. Não é apenas dividir o peso, é entrar numa escola de vida. E aqui há algo que a sua alma precisa ouvir nesta noite. Jesus não convida você para o seu jugo porque você é forte. Ele convida porque você está cansado. Ele conhece as suas marcas. Ele sabe onde outros jugos feriram você. O jugo da culpa religiosa, aquele que faz você sentir que nunca é suficiente. O jugo de querer agradar a todos para não ser rejeitado. O jugo de sustentar a família sem mostrar fraqueza. Esses jugos deixam feridas, deixam cicatrizes, deixam a sensação de estar sempre atrasado. Mas o jugo de Jesus é diferente. Ele foi feito para você. Não machuca, alinha, não quebra, guia, não espreme, sustenta. E pode soar estranho. Um jugo que descansa, uma carga que alivia. Mas é assim que o reino funciona, porque não é o jugo de um chefe que exige resultados, é o jugo de um companheiro que caminha com você. A mansidão e a humildade de Jesus não são fraqueza, são refúgio. São a forma como Deus lhe diz: eu não vou gritar com você, não vou empurrar você, não vou humilhar você por estar cansado. Venha, caminhe comigo, e eu lhe ensinarei o meu ritmo. Jeremias 6,16 diz de outra maneira, como um conselho antigo que soa como água no deserto: ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Pare, olhe, pergunte, caminhe pelo bom caminho. Há descanso ali. O descanso nem sempre é ausência de movimento. Às vezes é caminhar pela vereda correta, porque há caminhos que desgastam mais do que o necessário.
caminhos de pressa, de comparação, de ansiedade, de querer provar algo. Mas quando você volta ao bom caminho, quando ajusta o passo ao de Deus, algo por dentro se acalma. Imagine a cena devagar, como se estivesse diante de você. No campo, o boi jovem não precisava saber para onde ir, apenas seguia o veterano. Não precisava adivinhar a direção, apenas mantinha o passo. Não precisava carregar toda a força, apenas permanecia unido. E enquanto caminhava ao lado de quem sabia, aprendia sem se quebrar. Assim é Jesus com você. Ele já conhece o caminho, ele já sabe o que vem. Ele não se desespera com o seu ritmo, ele não despreza o seu cansaço. Ele guia você com passos firmes e suaves e lhe diz: fique comigo, não se adiante pela ansiedade, não fique para trás pelo medo, caminhe comigo. Então hoje, nesta noite, torne isso prático. Quando sentir o peso no peito, quando a sua mente quiser correr para o amanhã, sussurre: Jesus, estamos caminhando juntos nisso. Não é uma frase bonita, é uma decisão espiritual. É dizer à sua alma: já não carrego sozinho. É dizer ao seu coração: há alguém mais forte unido a mim. E pouco a pouco isso devolve o fôlego, devolve a calma, devolve a permissão divina de descansar sem culpa. Porque o seu jugo não esmaga, porque ele carrega a maior parte. E hoje Deus lhe diz com uma voz que abraça: eu não deixei você sozinho com o peso. Eu me uni a você. Caminho ao seu lado. E enquanto você estiver comigo, nenhuma carga será pesada demais. Mas saber que Jesus caminha com você é uma coisa, e aprender a soltar as suas cargas nele é outra. Há um verbo na Bíblia que explica isso de forma perfeita: lançar. E é isso que vamos aprender agora. Como soltar de verdade, como lançar nele aquilo que está roubando o seu descanso. Número 5. Lançar a ansiedade sobre ele. Como fazer? Você diz: quero soltar, mas a verdade é que muitas vezes não sabe como, porque já lhe disseram: não se preocupe, como se a ansiedade desligasse com uma frase. Já lhe disseram: confie, como se confiar fosse uma sensação instantânea. E você tenta, mas 5 minutos depois a preocupação volta, aperta o peito outra vez, enche a cabeça de novo. E então você pensa: talvez eu não saiba crer, talvez minha fé seja pequena, talvez Deus não me ouça. Não, o que acontece é outra coisa. Soltar não é um evento mágico. Soltar é um ato, é uma prática. É um exercício da alma que se aprende, se repete e com o tempo se torna hábito. A Bíblia não deixa você apenas com teoria, ela lhe dá um verbo, e esse verbo é forte, direto, prático. Em 1 de Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não diz guardando, não diz engolindo, não diz aguentando, não diz disfarçando, diz lançando. Isso significa que Deus não espera que você carregue tudo bonito, com cara de forte. Deus espera que você solte, que transfira, que entregue o que pesa a mãos que realmente podem sustentar. E aqui está o mais importante: lançar não é ignorar nem negar. Não é fingir que nada está acontecendo. Não é simular paz quando por dentro você está desmoronando. Lançar é um ato consciente, intencional de passar para Deus aquilo que você não consegue carregar sem se quebrar. Não é esquecer o problema, é colocá-lo no lugar certo. Não é tapar a dor, é depositá-la. Não é dizer já não existe, é dizer já não sou eu quem carrega. Essa palavra lançar, em seu sentido mais profundo, traz a ideia de arremessar algo sobre outro, como quem joga um peso pesado para que outro o sustente, como quem solta uma rede, como quem deposita uma carga num lugar firme. Não é um soltar passivo, é deliberado. É como quando você segura algo que está cortando as mãos e finalmente o deixa cair no chão, sentindo aquele alívio imediato nos dedos. É assim de real o que Deus está lhe oferecendo, não uma explicação bonita, mas um descanso palpável que começa quando você transfere o peso. Então, como se faz?
Faz-se como se entregam as coisas de verdade, nomeando, decidindo e confiando. Primeiro, dê nome à ansiedade específica. Não diga apenas estou mal, não diga apenas estou estressado. Dê nome, minha saúde, meu trabalho, meus filhos, meu futuro, essa ligação que eu temo, essa conta que não sei como pagar, esse erro do passado que me acusa, porque aquilo que não é nomeado se torna uma sombra gigante. Mas quando você nomeia diante de Deus, deixa de dominá-lo em silêncio. Depois vem o segundo passo, o mais espiritual e o mais difícil. Decida soltar. Não espere se sentir pronto. Não espere sentir paz primeiro. A paz vem depois do ato. Diga, Senhor, isso é demais para mim, eu lanço sobre ti. E aqui entra Filipenses 4:6, que não repreende, mas guia. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Vê o caminho. Não fique com a ansiedade guardada por dentro. Torne-a conhecida diante de Deus, tire-a do peito e coloque-a em oração. E Paulo acrescenta algo que muda o ambiente do coração: ações de graças. Porque agradecer não é negar que dói. Agradecer é lembrar quem Deus é. É dizer, Senhor, obrigado porque me ouves. Obrigado porque estás aqui. Obrigado porque não estou sozinho. Obrigado porque cuidas de mim. A gratidão não é maquiagem espiritual. É uma chave que abre a confiança. Quando você agradece, sua alma deixa de agir como órfã. Começa a lembrar que tem pai. Agora, se você me disser, mas eu já tentei e não funcionou, soltei e voltou. Escute com calma. Isso não significa que você falhou. Significa que está aprendendo. A ansiedade é insistente e o inimigo também. Mas cada vez que ela volta, você tem uma nova oportunidade de praticar o ato de lançar. É como treinar um músculo. No começo dói, treme, parece que não avança. Mas cada repetição fortalece. Cada vez que você diz, Senhor, de novo eu lanço sobre ti, você está treinando sua alma a descansar. Imagine uma bolsa preta em suas mãos. Nesta noite, você vai colocar ali cada preocupação que rouba o seu sono, uma por uma, sem pressa. Minha saúde, coloca. Meu trabalho, coloca. Minha família, coloca. O amanhã, coloca. O que pensam de mim, coloca. O que não posso controlar, coloca. E quando sentir que a bolsa pesa, você a fecha, caminha até a porta do céu e a deixa ali. Não a deixa na sua mente, não a deixa no seu peito, você a deixa em Deus. Vira as costas. E mesmo que suas emoções queiram correr atrás da bolsa, você escolhe se afastar porque isso já não lhe pertence. Deus a recolhe. Ele sabe o que fazer com cada coisa que você não sabe administrar. Faça isso agora mesmo, onde você está. Nomeie 3 ansiedades e diga devagar, eu as lanço sobre ti, Senhor. Tu tens cuidado de mim. E quando a ansiedade voltar mais tarde, repita o processo. Não discuta com ela. Não a alimente com cenários. Apenas lance outra vez. Porque lançar não é esquecer, é confiar em mãos maiores. E hoje Deus lhe sussurra, como quem acomoda sua cabeça sobre o peito e o cobre com paz. Dê-me aquilo que está roubando o seu sono. Você não precisa carregar isso esta noite. Eu velo por você, eu cuido disso. Você apenas descanse. Mas há uma razão ainda mais profunda para você poder soltar com confiança. Não é apenas que Deus é capaz. É que Deus cuida de você. Ele não é indiferente ao que lhe acontece. E é isso que vamos ver agora. Número 6. Deus cuida de você. Você não foi esquecido. Há uma frase que dói dizer em voz alta, mas que às vezes escapa por dentro. Sinto que Deus não se importa comigo. Não porque você queira ser rebelde, mas porque está cansado de carregar em silêncio.
porque você orou e não viu respostas como esperava, porque você aguentou, continuou, foi forte, e ainda assim há noites em que se sente sozinho. E quando a dor se prolonga, a mente começa a sussurrar mentiras. Deus está longe, Deus se esqueceu, Deus tem coisas mais importantes, o que é meu não conta. Mas hoje, Deus quer curar você desde a raiz, não com repreensões, mas com uma certeza. Você não foi esquecido, você é cuidado. A Escritura não diz isso com um tom frio, diz com um tom de abraço. 1 de Pedro 5,7 termina com uma razão, como se o céu estivesse explicando por que você pode soltar, porque Ele tem cuidado de vós. Não diz porque talvez, não diz porque às vezes, não diz porque se você se comportar bem. Diz porque Ele cuida. Isso significa que o cuidado de Deus não é genérico nem distante. Não é como um olhar rápido de longe. É um cuidado ativo, constante, profundamente pessoal. Deus não cuida de você como parte de uma multidão. Ele cuida de você, com a sua história, com as suas feridas, com o seu nome. E Jesus explicou isso com uma imagem tão íntima que parece exagerada. Mas é justamente por isso que cura. Em Mateus 10, 30 e 31, ele diz: "E até os vossos cabelos estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos pardais." Veja o nível de detalhe. Cabelos contados, não apenas vistos, contados. Se Deus presta atenção a algo tão pequeno, tão cotidiano, tão insignificante como um cabelo, como não haveria de prestar atenção ao que rouba o seu sono? Como não se importaria com o seu medo? Como não conheceria as suas lágrimas? Como não cuidaria do seu coração, se foi Ele mesmo quem o formou? E aqui há um reenquadramento de que a sua alma precisa. Muitas vezes você mede o cuidado de Deus pelo que sente. Se sinto paz, Deus está perto. Se sinto ansiedade, Deus está longe. Se sinto resposta, Deus me escuta. Se sinto silêncio, Deus foi embora. Mas o cuidado de Deus não é uma emoção que sobe e desce. É um fato. É uma verdade que permanece firme mesmo quando você está tremendo. Porque Deus não ama mais quando você ora mais, não cuida mais quando você canta mais, não sustenta mais quando tudo sai perfeito. Ele cuida porque você é dele, porque Ele o comprou com amor, porque Ele o chamou de filho, filha, e Deus não abandona os seus. Eu sei que esse sentimento de abandono é real, não o minimizo. Às vezes você sente que a sua oração bate no teto, sente que a Deus importam os grandes problemas do mundo, mas não os seus. Sente que Ele responde a outros, mas com você guarda silêncio. E essa sensação fica pesada. Mas escute com calma. Sentir não significa que seja verdade. Às vezes, Deus parece distante, não porque tenha ido embora, mas porque o barulho da vida abafa a sua voz. Porque o cansaço o torna mais sensível à escuridão. Porque a ansiedade faz você interpretar o silêncio como ausência. Mas o silêncio de Deus não é indiferença. E a sua demora não é esquecimento. Aqui está a parábola que quebra a mentira. Quando você se sente mais invisível, é quando mais é visto por Deus. Quando você acha que ninguém percebe a sua luta, Ele está contando até os cabelos que caem da sua cabeça. A atenção dele não diminui quando você duvida. Permanece constante mesmo quando você não a sente. O olhar dele não se distrai. O cuidado dele não se cansa. Você pode se cansar de orar, pode se cansar de esperar, pode se cansar de ser forte, mas Deus não se cansa de sustentá-lo. Imagine um pai sentado ao lado da cama de seu filho doente. A criança dorme, não sabe que o pai está ali, não sente a sua mão, não ouve a sua respiração, mas o pai não se move, ele vela a noite inteira, não porque o filho o veja, mas porque o ama. Assim é Deus com você nesta noite. Mesmo que você não sinta, Ele está ali, velando, cuidando, sustentando você quando já não tem forças. E enquanto você descansa, Ele trabalha. Enquanto a sua mente vai se apagando pouco a pouco,
ele continua atento. Enquanto os seus olhos se fecham, ele permanece acordado. Então hoje, antes de fechar os olhos, faça uma oração simples, mas verdadeira. Não uma oração longa. Uma frase que reorganize o seu coração. Obrigado porque tens cuidado de mim, mesmo quando eu não sinto. Esse mesmo quando é poderoso, porque tira a autoridade da emoção e a devolve à verdade. E decida algo nesta noite. Pare de medir o cuidado de Deus pelo seu estado de ânimo. O seu ânimo muda, o seu corpo muda, o seu dia muda, mas o amor dele não muda. O cuidado dele não se move. E hoje Deus fala com você diretamente, como um sussurro que atravessa a noite. Eu vejo você, vejo o seu cansaço, o seu medo, o seu esforço para continuar. Você não é um número para mim. Você é meu filho, minha filha, e nesta noite eu velo por você. Quando essa verdade entra, algo se afrouxa no peito, porque você já não está carregando sozinho. Já não está lutando para ser visto. O céu já está olhando para você. Saber que Deus cuida de você traz paz ao coração. Mas há um lugar onde a batalha pelo descanso acontece com mais força, a sua mente. É ali que o ruído não para. É ali que os pensamentos correm. E é ali que você precisa da próxima verdade, aquela que apaga o ruído e devolve o silêncio santo. Número 7. O descanso começa na mente. O seu corpo pode estar deitado, mas se a sua mente não descansa, você não descansa. E você sabe disso, porque já viveu assim. Apaga a luz, se ajeita, fecha os olhos e, em vez de silêncio, começa o barulho. A sua mente repassa conversas, revive erros, ensaia discussões, calcula contas, imagina tragédias, planeja o amanhã. E o mais frustrante é que, por fora, tudo está quieto, mas por dentro há uma tempestade. Por isso, eu lhe digo algo com ternura e verdade. O descanso verdadeiro começa na mente. Não começa quando os problemas vão embora. Começa quando você decide onde os seus pensamentos vão morar. Deus não deixou você sem uma promessa para esse lugar tão difícil. Isaías 26:3 diz: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo pensamento em ti persevera, porque em ti confia. Perfeita paz, paz completa. Shalom, shalom. Não uma paz pela metade, não uma paz emprestada, não uma paz que depende de tudo estar resolvido, mas uma paz guardada por Deus, como quem protege uma casa para que nada a invada. Mas há uma condição suave e poderosa, cujo pensamento em ti persevera. Isso significa que a paz tem direção. A paz chega quando a mente aprende a permanecer em Deus. E aqui está a chave. Perseverar não é pensar em Deus por 2 segundos e depois voltar à ansiedade. Perseverar é permanecer, voltar, insistir, retornar uma e outra vez ao mesmo lugar seguro. É uma decisão contínua, porque a mente, se você não a direciona, vai sozinha para aquilo que teme. Vai para o e se, vai para a culpa, vai para a pressão, vai para o controle. Mas o Senhor lhe ensina outro caminho. Você pode aprender a direcioná-la. Você pode aprender a silenciá-la. Você pode treiná-la para que, em vez de correr para o medo, corra para ele. Paulo explica isso com uma imagem forte, quase militar, porque às vezes a mente se comporta como um inimigo interno. Em 2 Coríntios 10:5 ele diz: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso não é poesia suave, isso é estratégia espiritual. É capturar pensamentos rebeldes, aqueles pensamentos que não vêm para ajudar, mas para destruir e submetê-los a Cristo. Você não deixa a sua mente vagar para onde quiser como um cavalo sem dono. Você toma as rédeas. Você decide: não, esse pensamento não governa aqui. E eu sei como isso é difícil, especialmente à noite, quando não há distrações. Durante o dia você se mantém ocupado e parece que tudo está sob controle, mas à noite a alma fala e a mente se solta. Os pensamentos chegam como ondas,
um atrás do outro. Dizem, você não vai conseguir, amanhã vai dar errado, algo terrível vai acontecer, você errou, você não é suficiente. E você só quer dormir, só quer descansar, só quer paz. Mas a cabeça insiste, escute, você não está louco por sentir isso. É humano, é o resultado de ter carregado por muito tempo. Mas há uma forma de encontrar calma, e essa forma começa com uma disciplina simples: identificar e redirecionar. Aqui está o paradoxo do reino. Pensar menos no problema e mais em Deus não é evasão, é sabedoria. Você não está negando a realidade, está escolhendo qual voz ouvir. A voz da ansiedade grita, a voz de Deus sussurra, e a voz que você alimenta mais é a que vai dominar a sua mente. A ansiedade exige atenção imediata, como um alarme falso que não se desliga. Deus, ao contrário, não compete com barulho. Ele não grita para controlar você, ele chama com paz, mas você precisa se aproximar, precisa escolher permanecer com ele. Imagine a sua mente como um lago. Durante todo o dia você lança pedras de preocupação, uma pedra para cada pendência, outra para cada medo, outra para cada culpa, outra para cada tenho que. E a água fica turva, agitada, inquieta. Você não consegue ver nada, não consegue refletir nada, mas quando você para de lançar pedras, pouco a pouco, o lago se acalma, a água se aquieta. E por fim, quando o movimento diminui, você consegue ver o reflexo do céu na superfície. É isso que acontece quando você fixa a sua mente em Deus. O barulho diminui e a paz dele se reflete em você, não porque a vida seja perfeita, mas porque o centro da sua mente mudou de lugar. Então, vamos tornar isso prático, como uma microprática para esta noite. Cada vez que um pensamento ansioso chegar, não lute com força, não o analise por horas, não o alimente com mais cenários. Responda com uma verdade curta, uma verdade que você já aprendeu hoje. Deus tem cuidado de mim. Diga isso por dentro, diga suavemente, diga como uma âncora. E se o pensamento voltar, você responde de novo. Se voltar 10 vezes, você responde 10 vezes. Não é magia. É músculo espiritual que se fortalece com o uso. Com o tempo, a sua mente aprende. Quando o medo aparece, eu corro para Deus. E essa repetição abre um espaço de calma. A paz não chega quando os problemas vão embora, mas quando a sua mente se fixa em Deus. E hoje, Deus lhe diz, com uma voz que não pressiona, mas direciona: deixe que os seus pensamentos descansem em mim. Eu sou maior do que qualquer preocupação que roube o seu sono. Em mim há paz, em mim há calma. Pense em mim e você encontrará descanso. Você não precisa resolver o amanhã nesta noite. Não precisa carregar o que não pode controlar. Só precisa voltar para ele, outra vez e outra vez, até que a alma aprenda a permanecer. Mas ainda há algo de que você precisa para descansar de verdade. Algo que talvez ninguém lhe tenha dado há muito tempo: permissão. Permissão para soltar. Permissão para descansar sem culpa. E essa permissão vem do próprio céu. E é a próxima verdade que Deus quer colocar sobre o seu coração. Número 8. Permissão divina para soltar. Há uma culpa silenciosa que se senta com você quando tenta descansar. Como se, ao fechar os olhos, você estivesse falhando. Como se parar fosse egoísmo. Como se deter fosse uma traição a tudo o que você deveria estar fazendo. E você sente isso. Por fora quer paz, mas por dentro uma voz o aperta e diz: ainda não, falta mais, você não merece descansar. Se você parar, tudo desmorona. Essa culpa nem sempre grita, às vezes apenas pesa. E hoje Deus vem dar nome a isso e quebrar essa culpa, porque esse fardo não vem do céu. Deus não o desenhou para viver escravo do dever. Deus o desenhou para viver na liberdade de ser amado. E aqui está a verdade que cura. Descansar não é desobediência nem preguiça. É obediência ao design de Deus para você.
O próprio Senhor estabeleceu o descanso como algo sagrado, não porque ele se cansasse, mas para lhe ensinar que a sua vida não pode ser apenas produzir. O seu valor não está no seu desempenho. A sua dignidade não depende de quantas coisas você fez hoje. Há um ritmo santo que Deus criou para o seu coração. Trabalhar, sim, mas também parar, respirar, voltar para Ele, ser sustentado. E se você não aprender a parar, vai viver acreditando que o amor se conquista, quando na verdade o amor de Deus se recebe. Veja como Deus fala em Êxodo 33:14, como uma promessa que soa como descanso antes de dormir. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Ele não diz, quando você terminar tudo, eu te darei descanso. Não diz, quando você for perfeito, eu te darei descanso. Ele diz, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. A presença de Deus não é um prêmio, é companhia. E o descanso não é um luxo, é uma provisão. Deus não lhe diz, se vire e depois venha. Ele lhe diz, venha comigo. E ali, na minha presença, a alma finalmente solta o ar que esteve prendendo. Eu sei que lhe custa parar, porque você sente que outros dependem de você, porque você carregou por tanto tempo que já confunde ser responsável com nunca parar. Porque lhe ensinaram que descansar é para quem já fez o suficiente e você sempre sente que não é suficiente. Mas escute isto com firmeza compassiva. Essa pressão não vem de Deus. Deus nunca o desenhou para funcionar sem descanso. Ele o fez com a necessidade de parar, porque nesse parar você o encontra. Nesse parar você se lembra de quem é. Nesse parar você solta o controle. E quando solta o controle, deixa de viver como se você fosse o Deus da sua vida. Aqui está o paradoxo que liberta. A produtividade obsessiva pode ser desobediência disfarçada de virtude. Trabalhar sem parar pode parecer fidelidade, mas às vezes é falta de fé. É agir como se tudo dependesse de você. É crer, no fundo, que se você descansar, o mundo desmorona. E esse é um peso pesado demais para um ser humano. O verdadeiro ato de fé é parar e confiar que Deus sustenta o mundo enquanto você dorme. O verdadeiro ato de humildade é dizer, Senhor, eu não sou o sustento, Tu és. Negar-se descanso pode parecer força, mas muitas vezes é orgulho disfarçado, um orgulho que rouba a sua paz. Pense em Jesus. Houve uma tempestade, houve ondas, houve caos. E ele dormia no barco, não porque não se importasse, não porque fosse irresponsável, mas porque a sua paz não dependia das circunstâncias. Dormir era um ato de fé, era uma declaração silenciosa. Meu Pai governa mesmo quando o vento ruge, e você precisa aprender essa mesma paz. Não uma paz que se ativa quando tudo se resolve, mas uma paz que se mantém mesmo quando há pendências. Porque a sua alma não foi criada para viver em alerta o tempo todo. Hebreus 4, 9 e 10 confirma isso com uma profundidade que abraça. Resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso também descansou das suas obras, como Deus das suas. Há um descanso preparado para você, um descanso que não é apenas dormir, é descansar das suas obras, descansar da sua necessidade de provar, descansar dessa ansiedade do tenho que. Entrar no descanso de Deus é entrar em um lugar onde o amor já não se negocia, onde o valor já não se mede pela produtividade, onde a culpa já não manda. E agora quero que você imagine, porque o seu coração precisa ver isso. Imagine um documento oficial. No topo diz, Decreto do Céu. No centro, em letras claras, está o seu nome e abaixo se lê, por meio deste, concede-se a seu nome permissão completa para descansar nesta noite. Fica livre de culpa, livre de obrigação, livre da pressão de fazer mais. Assinado seu Pai Celestial. E ao final, um selo real, um selo de aprovação. Não é simbólico, é espiritual. É como se Deus estampasse a sua autoridade sobre o seu cansaço e dissesse, já basta, solte, descanse.
Esse é o epicentro desta verdade. O céu lhe dá permissão oficial. Então, nesta noite, receba essa permissão. Diga em voz alta, ainda que suavemente: aceito a permissão de Deus para descansar nesta noite. Não é preguiça, é obediência. E tome uma decisão para a sua vida. Pare de pedir permissão ao mundo para descansar. O mundo sempre vai lhe pedir mais, sempre vai fazê-lo sentir-se atrasado, mas o céu já falou. Você já tem a permissão que mais importa. E escute o sussurro da graça, como se Deus lhe falasse ao ouvido enquanto você apaga a luz. Meu filho, minha filha, eu lhe dou permissão. Permissão para parar, permissão para soltar, permissão para fechar os olhos sem culpa. Eu não o amo pelo que você produz. Eu o amo pelo que você é, meu. Deus assinou a sua permissão de descanso. Você já pode soltar. Com a permissão em mãos, há um lugar onde o descanso se torna completo, a presença de Deus. É ali que a alma finalmente exala. É para lá que vamos agora. Número 9. A presença que traz descanso. Você já tentou de tudo para sentir paz. Tentou terminar pendências para ficar tranquilo. Tentou se distrair. Tentou se cansar mais para dormir mais rápido. Tentou controlar cada detalhe para que nada desse errado. E ainda assim, à noite, a inquietação volta como uma sombra. Porque há um tipo de paz que nenhuma coisa pode lhe dar. Não é uma técnica, não é uma fórmula, não é um método humano. É uma pessoa. É a presença de Deus. E quando a sua alma entra ali, algo que estava apertado por dentro finalmente se solta. Como se o coração pudesse respirar. Davi descobriu isso e disse com palavras que soam como lar. No Salmo 16:11, ele escreveu: na tua presença há plenitude de alegria, delícias à tua direita para sempre. Plenitude. Não um pouquinho de alívio, não um descanso momentâneo, não uma calma emprestada que dura 5 minutos. Plenitude, completude. Isso significa que o que você buscou em 1000 lugares, o que tentou preencher com coisas, com resultados, com aprovação, com controle, já está completo em um só lugar, na sua presença. Porque a presença de Deus não lhe dá apenas uma emoção bonita, ela o devolve ao centro. Lembra quem você é. Lembra que você não está sozinho. Lembra que há um Pai sustentando a sua vida. E o Salmo 91, pinta isso com imagens que abraçam. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esconderijo, sombra. Isso não é teoria. Isso é proteção. Isso é refúgio. Isso é frescor quando o calor da ansiedade queima o peito. Isso é sombra quando o sol do estresse bate na cabeça. E não diz o que visita, diz o que habita. Habitar é permanecer. Habitar é fazer desse lugar a sua casa. Habitar é aprender a voltar uma e outra vez até que a sua alma entenda: aqui estou seguro. Davi fala de alegria plena, e talvez você pense: mas eu não estou procurando alegria, eu só quero descansar. E eu entendo. Mas a alegria de que a Bíblia fala não é riso superficial. É a alegria profunda de sentir-se sustentado. É a serenidade de saber que, mesmo havendo caos do lado de fora, por dentro há um refúgio. É o descanso que nasce quando você percebe que Deus não é um conceito, mas uma presença viva que o envolve. E pense em Moisés, esse homem que viu milagres, que guiou um povo, que carregou responsabilidades enormes. Sabe o que ele pediu quando entendeu o essencial? Não pediu mais poder, não pediu mais recursos, não pediu mais controle. Ele pediu presença. Ele disse no fundo: se a tua presença não for comigo, não me faças sair daqui. Moisés sabia algo que às vezes esquecemos. Sem presença, tudo é vazio. Com presença, até o deserto faz sentido. Com presença, até o cansaço encontra consolo. Talvez você tenha buscado paz na conta bancária, na aprovação dos outros, no trabalho concluído, no plano perfeito. E toda vez que achou que a tinha encontrado, ela escapou.
Porque a paz não está nas coisas. As coisas mudam, perdem-se, quebram-se, atrasam. A paz está em uma pessoa que não muda, e essa pessoa está esperando por você nesta noite. Não com reprovação, com braços abertos, com o fogo aceso, com o descanso preparado. E aqui vem o paradoxo mais doce. Você não precisa ir a lugar nenhum para estar na sua presença. Não precisa subir uma montanha, não precisa entrar em um templo, não precisa fazer uma oração perfeita. Ele já está onde você está, agora mesmo, nesse quarto, nessa cama, nesse silêncio. Você não precisa trazer Deus, só precisa reconhecê-lo, só precisa parar, silenciar e dizer por dentro: Senhor, aqui estou. E quando você faz isso, a presença que sempre esteve ali torna-se consciente, torna-se real para a sua alma. Imagine isso como uma cena. Do lado de fora, a tempestade ruge, o vento bate, a chuva cai, há barulho, há coisas fora de controle. Mas você encontrou uma cabana. Dentro, há fogo aceso, há calor, há uma manta. O som das chamas o acalma. Do lado de fora, o caos continua, mas por dentro, há paz. Essa cabana é a presença de Deus. Ela nem sempre elimina a tempestade de fora, mas o protege enquanto ela passa. Cobre você, centra você, devolve-lhe o fôlego. E agora, se puder, faça uma pausa por dentro. Você não precisa provar nada, não precisa explicar nada, apenas respire. Inspire paz, expire preocupação, inspire calma. Expire peso, e enquanto respira, repita suavemente: Deus está aqui. Não como um mantra vazio, mas como uma verdade viva. Deus está aqui. A sua presença o envolve, o seu cuidado o cobre, a sua paz o sustenta. Fique um momento sem pedir nada, apenas estando, apenas habitando, apenas deixando que a alma exale. Porque às vezes a sua maior necessidade não é uma resposta imediata, mas uma presença constante. Não é uma solução rápida, mas um refúgio seguro. Busque a presença de Deus antes de buscar soluções, e você vai descobrir algo. Na sua presença não falta nada. Ali está tudo o que você procura. E hoje Deus lhe diz, como um sussurro que entra mais fundo que o barulho: não me procure longe, eu estou aqui, agora, com você, neste quarto, nesta noite. A minha presença é o seu refúgio. Entre e descanse. A partir deste lugar de paz, há algo mais que você precisa fazer antes de fechar os olhos. Soltar o dia de hoje. Tudo o que aconteceu, tudo o que faltou, tudo o que doeu. É hora de entregar. Número 10. Soltar o dia de hoje. Há noites em que a sua cama se transforma em uma sala de julgamento. Você se deita e, em vez de descanso, começa a revisão. A sua mente reproduz cenas como se fossem um filme. O que você disse, o que não disse, o que deu errado, o que ficou pendente, o que deveria ter feito diferente. E quanto mais você revisa, mais pesado o peito fica. Como se o dia não tivesse terminado, como se você ainda estivesse trabalhando por dentro. Mas hoje Deus lhe traz um ritual sagrado, uma forma santa de fechar a porta do dia, porque o dia termina. Mas você não precisa levá-lo para a cama. Cada noite é uma oportunidade de entregar conscientemente tudo o que este dia trouxe, o bom, o difícil, o incompleto. Entregar não é negar. Entregar não é fingir que nada aconteceu. Entregar é transferir, é dizer: Senhor, isso já não carrego mais. Porque há coisas que se resolveram, e graças a Deus por isso. Mas também há coisas que não se resolveram, e você não foi criado para resolvê-las enquanto dorme. A noite não é para castigar a sua mente, é para depositar a sua alma em mãos seguras. Lamentações 3, 22 e 23 é uma âncora para este momento, especialmente quando você sente que o dia foi pesado. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade.
Veja como Deus é delicado. Jeremias escreveu isso em meio à dor real, em meio a ruínas, em meio a perdas. E mesmo assim encontrou consolo em uma verdade: as misericórdias de Deus se renovam. Isso significa que o dia de hoje tem data de validade. Hoje não tem o direito de persegui-lo até amanhã. Amanhã não começa contaminado pelo que foi hoje. Amanhã começa novo, coberto por fidelidade, sustentado por misericórdia. E por isso também o Salmo 68:19 diz: Bendito seja o Senhor, que dia após dia leva as nossas cargas, o Deus da nossa salvação. Talvez você não sinta que este dia foi cheio de coisas boas, mas ele foi cheio de uma coisa que o sustentou: Deus. Ele o sustentou quando você não percebeu, guardou você quando não viu, trouxe você até aqui, até esta noite, até este momento em que está respirando. E isso já é um benefício sagrado, porque se o inimigo tivesse conseguido consumi-lo por completo, hoje você não estaria ouvindo esta palavra, mas aqui você está. E isso significa que Deus ainda está escrevendo a sua história. Eu sei que a sua mente quer revisar. É a forma que ela encontra de tentar controlar o incontrolável. Como se analisar uma e outra vez pudesse mudar o que já passou. Como se punir-se mentalmente fosse uma maneira de pagar pelos erros. Como se preocupar fosse uma forma de se proteger do amanhã. Mas, nesta noite, você vai dar descanso à sua mente de um jeito diferente, não lutando com cada pensamento, mas entregando o dia a Deus. Porque o descanso não se alcança resolvendo tudo. Ele se alcança soltando o que já não é seu para carregar. Aqui vem uma verdade que liberta e que talvez você precise ouvir com ternura. O que você não conseguiu resolver hoje não desaparece, mas também não é sua tarefa resolver enquanto dorme. Há coisas que exigem tempo, exigem processos, exigem conversas, exigem decisões, e você as enfrentará quando chegar o momento. Mas à noite, Deus trabalha de outra maneira. Deus age no invisível. Deus organiza o que você não consegue organizar. Deus prepara o amanhã enquanto você descansa. Dormir para um filho de Deus não é perder tempo, é um ato de fé. É dizer: Senhor, eu solto e confio. E ouça também isto: os erros do dia não precisam continuar sangrando na sua mente. Se você falhou, se reagiu mal, se não foi como gostaria, não estou dizendo não importa, importa. Mas há uma cruz, há graça, há perdão. O sangue de Cristo não é uma ideia bonita, é cobertura real. Você não precisa continuar se castigando por aquilo que Deus já perdoou. Não precisa continuar pagando uma dívida que Jesus já pagou. Arrepender-se é voltar-se para Deus. Castigar-se é ficar preso ao ontem. E Deus não o quer preso, Deus o quer livre para descansar. Então, vamos fazer o ritual sagrado de fechar o dia. Imagine que tudo o que aconteceu hoje está escrito em uma folha. Cada conversa, cada tarefa, cada preocupação, cada momento, o que o alegrou e o que o feriu. Agora pegue essa folha na sua mente e dobre-a com cuidado. Não com raiva, com cuidado, porque este dia também lhe ensinou. Este dia também o formou. Este dia também teve propósito, mesmo que você não o entenda por completo. Coloque-a em um envelope, escreva na frente: para Deus. E agora, como um ato consciente, entregue-o. Solte, deixe-o nas mãos dele. O envelope já não é seu. O dia já não é o seu fardo. E se quiser dizer com palavras simples, diga assim suavemente, como uma oração que abraça: Senhor, eu te entrego o que houve de bom hoje. Eu te entrego o que foi difícil hoje. Eu te entrego o que ficou incompleto hoje. Eu te entrego o que não entendi. Eu te entrego o que me doeu. Eu te entrego o que ficou pendente. E fique um instante sentindo o alívio, porque algo se rompe quando você solta. Rompe-se a ilusão de controle, rompe-se a corrente da revisão ansiosa, rompe-se a culpa que o persegue, e nesse espaço a paz começa. O dia termina quando você o entrega.
não quando você o resolve. E hoje Deus lhe diz, como um sussurro que o prepara para dormir: dá-me este dia. Tudo o que você carregou, o que conquistou, o que doeu, eu recebo. E enquanto você dorme, as minhas misericórdias se renovam para lhe dar um amanhã novo. Com o dia entregue, a sua alma se aproxima da paz de que tanto precisa. E essa paz tem um nome: a paz de Deus. Uma paz diferente de qualquer outra que você já tenha conhecido. Número 11. A paz que satisfaz a alma. Há um vazio que não se preenche com coisas. Você pode ter um teto, pode ter comida, pode ter conquistas, pode até ter pessoas ao seu redor. E ainda assim, sentir por dentro uma espécie de vazio silencioso. Um cansaço que não é do corpo, mas da alma. E o mais confuso é isto: por fora, parece que está tudo bem, mas por dentro não há calma. E se isso está acontecendo com você, não se sinta estranho, não se culpe, apenas reconheça a verdade. O que a sua alma está pedindo não é mais controle, não é mais resultados, não é mais aprovação. O que a sua alma está pedindo é paz, mas não qualquer paz. Uma paz que não dependa das suas circunstâncias. Porque há uma paz que o mundo não pode dar, porque não a possui, e também não pode tirá-la de você, porque não a controla. Jesus disse isso de uma forma tão direta, tão terna, tão poderosa em João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. Veja a diferença. O mundo lhe dá paz quando tudo está organizado, quando tudo sai como você espera, quando o futuro parece seguro. Essa paz é frágil, condicional, e por isso se quebra com qualquer notícia, com qualquer ligação, com qualquer reviravolta inesperada. Mas Jesus fala de a minha paz. Uma paz que vem dele, que nasce nele, que se sustenta nele. Uma paz que não é emprestada pelas circunstâncias, mas plantada por Deus no seu interior. E Paulo a descreve como algo que não se pode fabricar com lógica, nem comprar com dinheiro. Filipenses 4:7 diz: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Excede todo o entendimento. Isso significa que há momentos em que você mesmo se surpreende, porque diz: não entendo por que estou em paz, se isso ainda não se resolveu. E aí está o milagre silencioso. A paz de Deus não precisa que tudo esteja bem para se manifestar. Ela funciona especialmente quando nada está. É uma paz que aparece no vale, não apenas no topo. É uma paz que se acende à noite, não apenas pela manhã. E Paulo usa uma palavra que eu amo porque é forte, é protetora. Ele diz que essa paz guardará o seu coração e os seus pensamentos. É linguagem militar, como um soldado que se coloca à entrada de uma cidade para impedir a entrada do inimigo. Assim é a paz de Deus. Ela se coloca à porta da sua mente e diz: até aqui. Coloca-se diante do seu coração e diz: você não entrará para destruir. Isso não significa que você nunca sentirá dor. Não significa que não haverá lágrimas. Significa que mesmo em meio à dor, o seu interior não fica desprotegido. Há algo vigiando dentro de você. Há uma presença defendendo o que há de mais frágil no seu ser. E deixe-me validar isso com muita ternura. Você buscou paz em tantos lugares. Na estabilidade financeira, em relacionamentos que lhe deem segurança, no trabalho bem feito, no reconhecimento, em ter tudo sob controle. E quando parecia que tinha conseguido, algo mudava e ia embora. Porque essa paz era do mundo, temporária, condicional, frágil. E então você se sentia outra vez vazio, outra vez inquieto, outra vez com a mente acelerada. Isso não significa que você esteja mal. Significa que estava procurando em um lugar que não consegue sustentar o que a sua alma precisa. Porque a paz verdadeira não é um resultado externo, é um presente interno. Aqui está o paradoxo.
Você pode ter mais paz em meio ao caos com Deus do que na calma sem Deus. Parece impossível, mas é real. Há pessoas em hospitais com diagnósticos difíceis que têm paz. Há pessoas que perderam coisas grandes e ainda assim têm paz. Não porque não doa, mas porque a paz delas não depende do que está acontecendo fora. Depende de quem está sustentando por dentro. E quando Deus sustenta por dentro, o mundo pode tremer por fora, mas a sua alma não desmorona. Imagine um barco no mar. Em cima, as ondas batem, o vento ruge, tudo se move, tudo se sacode. Se você olha apenas a superfície e pensa, isso vai afundar. Mas embaixo, nas profundezas, há uma âncora firme na rocha. O barco se move em cima, sim, mas não se perde, não fica à deriva, está ancorado. Essa âncora é a paz de Deus. As circunstâncias agitam a superfície da sua vida, mas a sua alma está presa a algo que não se move. E quando você está ancorado, já não vive com medo de cada onda, já não vive à mercê de cada notícia, já não é definido por cada mudança, porque há algo mais forte do que o instável, Deus. Então, nesta noite, faça algo simples, mas profundo. Declare em voz alta, mesmo que seja suave, como quem finca uma estaca na terra. A minha paz não depende das minhas circunstâncias. A minha paz está ancorada em Deus. E tome uma decisão para a sua vida. Pare de buscar paz onde ela não está. Não a busque no controle. Não a busque na perfeição. Não a busque em resolver tudo antes de dormir. Encontre-a onde sempre esteve, nele. E ouça o sussurro da graça, como se Jesus se inclinasse até você com amor. Deixo-vos a minha paz, não como o mundo a dá. A minha paz não se esgota, não se quebra, não depende do que acontece fora. Ela é sua. Receba-a. A paz de Deus não espera que tudo esteja bem. Ela age melhor quando nada está. E com essa paz dentro de você, agora pode fazer algo que antes parecia impossível: dormir. Fechar os olhos confiando que alguém vela por você. Alguém que nunca dorme. Número 12. Dormir confiando no guardião. Há noites em que o corpo está pronto para dormir, mas o coração não. Você se deita, apaga a luz, e ainda assim sente por dentro essa necessidade de ficar alerta, como se baixar a guarda fosse perigoso. Sua mente quer vigiar, revisar, antecipar, por via das dúvidas. E isso é exaustivo, porque você não está apenas cansado, está em estado de alerta. E talvez você não diga isso em voz alta, mas sente: se eu não estiver atento, algo ruim pode acontecer. Por isso é difícil dormir. Não porque falte sono, mas porque você se sente responsável por sustentar o mundo. Mas esta noite, Deus lhe traz uma verdade que é como uma manta sobre a sua alma. Uma promessa que não exige nada de você, apenas o convida a confiar. Salmo 4:8 diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Repare nessa frase. Só tu. Não diz, porque já resolvi tudo. Não diz, porque já não há problemas. Diz, porque só tu me fazes viver em segurança. Isso significa que a paz para dormir não nasce de circunstâncias perfeitas. Nasce de um guardião perfeito. Nasce de saber que há alguém maior que o seu medo, mais firme que a sua insegurança, mais atento que a sua vigilância. E quando você pensa que essa proteção pode falhar, o céu responde com outra palavra ainda mais forte. Salmo 121, 3 e 4 diz: não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Ouça devagar, não dormita, nem dorme. Isso significa que há turnos na vida. E Deus assume o turno da noite. Enquanto você fecha os olhos, Ele os mantém abertos. Enquanto você se torna vulnerável, Ele se torna a sua muralha. Enquanto você deixa de controlar, Ele sustenta aquilo que você não pode sustentar. Porque dormir, embora não pareça, é um ato de fé. Talvez seja o ato de fé mais radical e mais cotidiano.
Todas as noites você faz algo corajoso. Desliga a sua consciência por horas. Deixa de responder, deixa de vigiar, deixa de resolver. E ao fazer isso, você está dizendo algo com o seu corpo, mesmo sem dizer com os lábios. Confio que não preciso ficar alerta porque alguém está por mim. O problema é que a alma, quando viveu muito tempo em tensão, acredita que descansar é irresponsável. Mas Deus não o chama para viver como um vigia eterno. Deus o chama para viver como filho. E eu sei que baixar a guarda custa, porque talvez você tenha aprendido desde criança que estar alerta era sobreviver. Que se você não cuidasse, ninguém cuidava. Que se você relaxasse, algo quebrava. Que se você parasse, o mundo desmoronava. E essa forma de viver o tornou forte. Sim, mas também o esgotou. Deixou seus ombros tensos, a mente acelerada, o peito apertado mesmo quando tudo está em silêncio. E aqui vem a ternura de Deus. Ele não o repreende por isso. Ele entende. Mas esta noite ele lhe diz: já chega, eu assumo o turno. Esta é a paradoxa mais bonita. A máxima vulnerabilidade, dormir, se transforma em máxima confiança quando você conhece o guardião. Você não fecha os olhos porque não exista perigo no mundo. Você os fecha porque sabe quem o protege no mundo. Você os fecha porque a sua segurança não depende da sua vigilância, mas da fidelidade dele. E quando essa verdade entra, o corpo começa a relaxar. A alma começa a soltar o ar. A mente, pouco a pouco, aprende a se calar. Quero que você imagine isso como uma contemplação suave, como uma cena que o seu coração possa ver. Imagine uma criança que adormeceu no carro depois de um dia longo. A cabeça cai de lado, as mãos estão soltas, ela nem sabe em que momento adormeceu. O pai chega em casa, abre a porta do carro e com cuidado a levanta nos braços. A criança não acorda, não se assusta, não pergunta: para onde você está me levando? Não exige controle, simplesmente se deixa carregar, porque sabe quem a sustenta. Essa imagem é você esta noite, não como um adulto que precisa ter tudo sob controle, mas como um filho que pode ser levado. O Pai Celestial o levanta com ternura. Ele o sustenta, ele o cobre e o conduz a um descanso seguro. Então torne isso prático, simples, real. Antes de dormir, diga em voz baixa, como quem passa um turno: Senhor, eu assumo o turno do sono. Tu assumes o turno da guarda. E quando a sua mente quiser se levantar para vigiar outra vez, responda com esta verdade: aquele que me guarda não dorme. Você não precisa lutar com pensamentos longos. Apenas volte a essa frase, volte a essa promessa, volte ao guardião e ouça este sussurro de graça, como se Deus falasse direto ao seu coração: durma, meu filho, durma, minha filha. Eu vigio esta noite, eu estou à porta, eu cuido do seu sono. Você não precisa ficar alerta, esse é o meu trabalho, o seu é descansar. Você pode fechar os olhos, porque aquele que o guarda não os fechará. E enquanto você descansa, há algo que já não precisa resolver: o amanhã, porque o amanhã também está nas suas mãos. Número 13. Amanhã tem suas próprias forças. Há uma angústia muito particular que aparece quando o dia se apaga. Não é o cansaço do corpo, é o ruído do amanhã. Você se deita e, de repente, a sua mente se adianta como se precisasse viver o futuro antes que ele chegue. Começa a fazer listas invisíveis, a imaginar cenários, a discutir conversas que ainda não aconteceram, a carregar problemas que ainda nem nasceram. E você sente isso no peito, como uma pressão. E se amanhã der errado? E se eu não conseguir? E se acontecer alguma coisa? E sem perceber, você está gastando hoje as forças que precisava para descansar. Mas Jesus falou exatamente para essa parte de você que se angustia com o amanhã. Mateus 6,34 diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal.
Jesus não engana você. Ele não pinta um mundo sem problemas. Ele diz a verdade completa. Amanhã terá o seu afã. Haverá coisas para resolver, decisões para tomar, situações para enfrentar. Mas o que Jesus está fazendo aqui é libertar você de um peso desnecessário. O peso de viver o amanhã duas vezes. Porque se o amanhã já trará o seu afã, por que acrescentar a ele o afã de hoje? Por que permitir que o amanhã roube a paz desta noite? E aqui está a chave que a sua alma precisa entender. A graça de Deus é diária, não antecipada. Deus não pede que você tenha hoje a força para carregar o que é de amanhã. Deus pede que você descanse hoje com o que é de hoje. Porque quando o dia chegar, a força também chegará. Deuteronômio 33:25 diz com uma ternura poderosa: e como os teus dias, assim será a tua força. Não diz, como os teus medos será a tua força. Não diz, como as tuas preocupações será a tua força. Diz, como os teus dias. A força vem com o dia, não com a imaginação. A provisão chega quando a hora chega, e isso muda tudo. Porque você percebe que se preocupar com o amanhã é gastar forças que ainda não lhe foram entregues. Pense nisso. Se Deus é um pai que cuida, por que permitiria que você chegasse ao amanhã sem graça? Ele não permitirá. O que acontece é que a sua mente quer a graça de amanhã hoje. Quer garantias, quer segurança absoluta, quer saber exatamente como tudo vai terminar. E como não pode saber, se angustia. Mas no reino de Deus há um ritmo diferente. Deus não lhe dá tudo de uma vez. Ele lhe dá o suficiente. Ele lhe dá o pão diário. Ele lhe dá a luz para o próximo passo. Ele lhe dá força segundo o dia. E quando você tenta adiantar o dia, tenta adiantar a força. E aí nasce o cansaço. Por isso a Bíblia usa uma imagem tão sábia com o maná no deserto. Deus lhes dava pão do céu todas as manhãs. Era fresco, era suficiente, era exato. Mas se alguém tentasse guardá-lo para o dia seguinte, ele estragava, apodrecia. E esse detalhe não é um castigo caprichoso, é uma lição de amor. Deus ensina você a viver por confiança, não por acumulação. Ensina que a provisão de amanhã não se guarda hoje. Recebe-se amanhã. E assim funciona também a sua paz. Assim funciona a sua graça. Assim funciona a sua força. O que você precisa para amanhã será novo quando o amanhã nascer. Eu sei que a sua mente quer se adiantar para se preparar, quer evitar a dor, quer ter controle, quer garantir que nada o pegue de surpresa. E por isso, ensaia preocupações, como se ensaiar o medo fosse proteção. Mas a verdade é que isso o desgasta, rouba o seu descanso, adoece por dentro e faz você viver duas vezes o mesmo problema, hoje em forma de ansiedade, amanhã em forma de realidade. O dobro de carga, o dobro de cansaço, e Deus não o criou para viver assim. Aqui entra o enfoque do já e ainda não, uma esperança realista e santa. Agora mesmo, esta noite, você já tem tudo o que precisa para este momento, um lugar para se deitar, ar nos pulmões e um Deus que o guarda. Você já tem a graça de hoje, você já tem o cuidado de Deus para esta hora. O que você ainda não tem é a graça de amanhã, mas ainda não precisa dela. E essa é a liberdade. Você não precisa carregar um dia que ainda não existe. Não precisa resolver um problema que ainda não chegou. Não precisa sofrer por uma conversa que talvez nem aconteça como você imagina. Olhe para esta metáfora com calma. É noite. Está escuro. Você não vê o amanhecer, não pode tocar a luz da manhã, mas mesmo assim, dentro de você há uma certeza silenciosa. O sol vai nascer. Você não fica acordado se perguntando se o sol será fiel. Você sabe que ele virá. Da mesma forma, a graça de amanhã virá com o amanhecer. Você não a vê agora porque não é para agora. Ela está reservada para quando você abrir os olhos. E será suficiente. Será fresca, será exata. Como os seus dias, assim serão as suas forças. Número 14. A oração do descanso, entrega noturna.
Há noites em que não falta fé, faltam forças. Não é que você não queira falar com Deus, é que está tão cansado que até as palavras pesam. Você se senta na cama, apaga a luz e a única coisa que escuta é a sua respiração e o eco de tudo o que está carregando por dentro. E nesse momento surge uma culpa silenciosa. Nem consigo orar direito. Mas escute com ternura. Deus não está pedindo uma oração bonita. Deus está oferecendo descanso. E quando o coração está esgotado, uma oração simples pode ser a mais profunda que você fez em muito tempo. O Salmo 31:5 diz: Em tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, ó Senhor, Deus da verdade. Essa frase é como uma porta que se fecha suavemente. Não fecha Deus do lado de fora, fecha o barulho do lado de fora. E o mais precioso é que o próprio Jesus tomou essas palavras. Lucas 23:46 diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Se essa oração foi suficiente na boca do Filho de Deus, no momento mais escuro, então é suficiente para você nesta noite comum, humana, frágil, em que só quer desligar a mente e se sentir sustentado. Porque entregar não significa repetir uma frase religiosa. Entregar é depositar, é colocar algo sob cuidado, é dizer, isso eu já não carrego mais. É como quando você entrega uma chave a alguém de confiança, porque sabe que essa pessoa cuidará do que você não pode cuidar enquanto dorme. Entregar é o verbo do descanso, é o ato espiritual de abrir a mão. E essa abertura não é fraqueza, é fé. É reconhecer que há mãos mais capazes, mais firmes, mais fiéis do que as suas. Às vezes, pensamos que orar é mais uma tarefa, como se a noite fosse uma lista. Orar, agradecer, ler, pensar, planejar. E você termina cansado até no sagrado. Mas a oração noturna não foi criada para exigir de você, foi criada para aliviar você. Deus entende suspiros, entende lágrimas que não se explicam, entende o silêncio de um coração que já não consegue falar. E muitas vezes, a única coisa que o céu espera é isto: que você se renda em paz, não em derrota, que se entregue não por cansaço de viver, mas por confiança no Pai. Veja que paradoxo tão bonito. As orações mais curtas podem levar você mais longe do que as mais longas, quando nascem da honestidade. Uma frase que brota de um coração rendido pode mover o seu interior mais do que 1000 palavras repetidas sem alma. Há noites em que a melhor teologia é um sussurro: Senhor, aqui estou. Há noites em que o ato mais santo é respirar fundo e dizer, em tuas mãos. E isso já é comunhão. Imagine esta cena com calma. Você tem uma chave na mão. É uma chave especial. De um lado, ela fecha o dia. Do outro, abre o amanhã. E nesta noite você não precisa abrir nada, apenas fechar. Fechar a porta das preocupações, fechar a porta da culpa, fechar a porta do eu deveria ter feito mais. E quando a porta se fecha, você não guarda a chave no bolso. Você a coloca nas mãos de Deus. Porque amanhã, quando acordar, o mesmo Deus que fechou com você, abrirá com você. Mas agora é hora de fechar. Agora é hora de soltar. E aqui vem um momento central, simples, profundo, real. Não faça isso com pressa. Faça como quem tira um peso dos ombros. Se puder, coloque a mão no peito. Sinta a sua respiração. Inspire e, ao expirar, solte um pouco. E repita comigo, em voz alta ou no seu coração, devagar, com pausas, como quem volta para casa. Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Em tuas mãos coloco o meu cansaço. Em tuas mãos coloco os meus pensamentos que não se calam. Em tuas mãos coloco esta ansiedade. Em tuas mãos coloco o que não resolvi hoje. Em tuas mãos coloco o dia de amanhã. Em tuas mãos coloco a minha família. Em tuas mãos coloco a mim mesmo. Tu me remiste. Tu és o Deus da verdade. Eu solto. Eu descanso. Amém. E se ao terminar você sentir que a preocupação volta, não se condene. Não significa que você falhou. Significa que está aprendendo a descansar.
Toda vez que ela voltar, você volta a entregar, volta a depositar, volta a dizer, em tuas mãos. Soltar não é um evento único, é uma prática de amor, uma disciplina suave, um hábito de fé que se fortalece noite após noite. E ouça este sussurro como se Deus o dissesse sobre o seu travesseiro. Recebi a tua oração, recebi a tua entrega, recebi o teu cansaço. Tudo o que você colocou nas minhas mãos, eu sustento. Você não precisa me provar nada, não precisa conquistar o meu cuidado. Feche os olhos, eu cuido do resto. Entregar não é desistir, é soltar o que nunca foi seu para carregar. E nesta noite, em nome de Jesus, a sua alma aprende a descansar, não pela ausência de problemas, mas pela presença de Deus. Número 15. O abraço eterno que te sustenta. Há um tipo de cansaço que não se cura dormindo, porque não está apenas no corpo, está na alma. É aquele cansaço que chega quando você sustentou por tempo demais o que não era seu para sustentar. Quando você foi forte por todos. Quando tentou não se quebrar para que outros não se assustassem. Quando engoliu as próprias lágrimas para continuar funcionando. E então, à noite, quando finalmente fica a sós, sente algo que dói profundamente. Ninguém me sustenta quando tudo desmorona. Mas hoje você não está ouvindo qualquer mensagem. Hoje o céu sussurra uma verdade que muda a forma de viver. Você, sim, está sendo sustentado. Mesmo que não sinta, mesmo que não veja, mesmo que o seu coração esteja tremendo. Deuteronômio 33:27 diz isso com uma imagem que não se esquece. O Deus eterno é o teu refúgio, e por baixo estão os braços eternos. Não diz que os braços de Deus estão apenas lá em cima como algo distante. Diz por baixo, debaixo de você, debaixo da sua história, debaixo da sua queda, debaixo da sua noite mais escura. É como se Deus estivesse mostrando uma rede invisível estendida sobre a sua vida. Uma rede que não se rompe, uma rede que não falha, uma rede que não chega atrasada. Houve quedas que te assustaram, sim, mas a razão pela qual não te destruíram por completo é porque, sem saber, você caiu sobre os braços eternos. E ouça Isaías 41:10, porque aqui Deus não fala em geral, Ele fala com você. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, sempre. Essa palavra é uma âncora, não às vezes, não quando você merecer, não quando for perfeito, sempre, e não com qualquer mão, com a sua destra. A destra é a mão do poder, da autoridade, do governo. Você não está sendo sustentado por uma emoção frágil ou por um ânimo passageiro. Você está sendo sustentado pelo braço mais firme do universo, pelo Deus que não se cansa, pelo Deus que não se distrai, pelo Deus que não te solta. Eu sei que você viveu momentos em que sentiu que estava caindo no vazio, em que o chão se abriu sob os seus pés, em que uma notícia te quebrou, em que um problema te ultrapassou, em que uma perda te deixou sem palavras. E dói admitir, mas às vezes você também olhou ao redor e não viu ninguém que te entendesse por completo. Essa é a parte do luto, a sensação de estar sozinho com um peso grande demais. E Deus não vem te repreender por sentir isso. Deus vem te acompanhar dentro dessa verdade humana. Como um pai que não se assusta com a sua tristeza e não se ofende com as suas perguntas. Ele sabe como dói o abandono. Por isso, o seu consolo é tão específico. Eu estou contigo. Aqui vem a paradoxa que cura. Sentir-se sustentado não depende de que tudo esteja bem. Depende de saber quem te sustenta quando nada está bem. Há dias em que a vida está tranquila e ainda assim por dentro você está em guerra. E há noites em que tudo parece desordenado, mas de repente uma paz te cobre sem explicação. Essa paz não nasce das circunstâncias, nasce de um fato. Os braços eternos continuam por baixo. Não se moveram, não foram embora, não se fecharam, não soltaram. E quanto mais impossível a vida se torna, mais real se torna o sustento de Deus.
Imagine uma rede armada entre duas árvores. Você se deita e o seu corpo fica suspenso. Embaixo há ar. Não há chão imediato. De fora, qualquer um pensaria, se balançar muito, cai. Mas você sabe algo que os outros não veem. Há amarrações firmes, há nós fortes, a tensão bem ajustada. Você pode balançar, pode fechar os olhos, pode relaxar os ombros, porque está sendo sustentado por algo que não depende da sua força. Assim são os braços eternos. Nem sempre você os vê, nem sempre os sente, mas eles estão fazendo o trabalho deles mesmo quando você não consegue fazer nada. E esta noite, a sua alma precisa se permitir descansar ali, como quem para de lutar e finalmente se deixa cuidar. Agora, neste momento, faça algo simples. Não é um ritual complicado, é uma rendição suave. Visualize por um instante que debaixo de você há braços. Não os braços frios do julgamento, mas os braços quentes do Pai. E diga com honestidade: obrigado porque me sustentas, mesmo quando eu não sinto. Porque essa frase é fé pura, é amor confiante, é o coração escolhendo crer mais em Deus do que no próprio medo. E se amanhã você voltar a sentir que está caindo, lembre-se disto: sempre há braços esperando embaixo. Você nunca chega primeiro ao vazio. Você sempre chega primeiro ao refúgio. Debaixo de tudo está Ele, e Ele nunca solta. Nunca. E aqui vem o sussurro final, como se Deus falasse devagar, perto, sem pressa. Filho meu, filha minha, meus braços nunca se cansam de te sustentar. Nunca. Eu te vi quando você sorria e quando chorava. Eu te vi quando se esforçava e quando já não podia mais. Você não é um peso para mim. Você é meu. Esta noite eu te carrego como tenho feito em cada noite da sua vida. Descanse em mim. Eu sou o teu refúgio. Eu sou o teu descanso. Eu sou a tua paz. E com isso termina a jornada desta noite. Mas não é um fim. É um começo. O começo de um descanso que a sua alma precisa. O começo de uma nova confiança. De que você não está carregando sozinho. De que você não está desamparado. De que mesmo enquanto dorme, continua sendo sustentado pelos braços eternos. Caminhamos juntos por verdades que podem mudar a sua forma de descansar. Esta noite você recebeu algo importante, e antes de seguir com a sua noite, Deus quer lhe dizer algo mais. Filho meu, filha minha, eu vi tudo o que você carregou hoje, vi cada preocupação que você não contou a ninguém, cada medo que engoliu em silêncio, cada momento em que quis desistir, mas continuou seguindo em frente. E eu me orgulho de você. Não porque tenha feito tudo perfeito, mas porque você ainda está aqui me buscando. Esta noite solte, entregue-me esses pesos. Eu os carrego, você descanse. Hoje, antes de fechar os olhos, faça algo simples. Coloque a mão no peito, respire fundo e diga em voz alta: Senhor, em tuas mãos eu me entrego. Esta noite descanso em ti. Só isso. Você não precisa de mais palavras. Ele entende. Se esta mensagem trouxe paz ao seu coração, compartilhe com alguém que também precise descansar esta noite. E se ainda não se inscreveu, faça isso para que possamos acompanhar você todos os dias com palavras de fé. Lembre-se disto: você não carrega sozinho. Deus carrega aquilo que você não pode. Que esta noite você durma em paz, sustentado por braços eternos, guardado pelo Deus que nunca dorme, amado mais do que você pode imaginar. Descanse. Eu velo por você. Até breve.